Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cineespectadores. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês uma das minhas aulas do meu curso de crítica de cinema. Assim, se você não sabe, eu tenho um curso de crítica de cinema que está na sua 4ª turma, porque eu não tô com muito conteúdo para gravar no momento, nem com muito tempo. Então, para não deixar vocês sem conteúdo essa semana, especialmente considerando que o Abaixo da Crítica não está com muitas visualizações, então quem está vendo isso aqui agora, muito obrigado, você faz parte dos fãs aí, dos abaixonáticos raiz. Então, para trazer alguma coisa interessante para vocês, eu vou deixar aqui agora a minha aula sobre objetividade versus subjetividade na crítica de cinema e no cinema em geral. É um tema que eu gosto bastante, eu acho que ainda tem algumas divergências que são facilmente corrigíveis através desse tema. Eu mesmo discordava da posição que eu tenho hoje, que eu apresento nessa aula, que é a posição que tudo aqui dentro do cinema é subjetivo, apesar de termos elementos de objetividade em várias coisas. E foi uma conversa que eu tive com o Otávio Gal alguns anos atrás que mudou minha percepção sobre isso. Então, deixo aqui para vocês a minha aula sobre objetividade versus subjetividade na crítica de cinema e mais abrangentemente ainda no cinema em geral. Fiquem aí para essa aula e, claro, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui. O conteúdo é bem bacana, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, especialmente se você for fã da 7ª arte. E perdoem o fato também de que o som não é tão bom igual ele é hoje, porque não existia esse microfone aqui ainda na minha vida. Então, o vídeo tá bom, agora o som 60%, vai. Então, quando a gente trata da análise de filmes, é muito interessante que recorrentemente a gente esbarra na questão da objetividade versus a subjetividade. Porque muitas vezes as pessoas falam que um filme é objetivamente ruim, um filme é objetivamente bom. E quanto mais eu tenho experiência dentro desse meio, eu percebo que não é muito bem assim, porque a arte, em geral, é algo subjetivo. Por quê? Basicamente, a gente precisa estabelecer aqui uma definição do que é objetivo e o que é subjetivo. Objetividade parte da análise de fatos. Na objetividade, não há espaço para nenhuma análise qualitativa. A gente não tem aqui nenhuma opinião sendo exprimida. A gente está tratando com fatos, a gente está tratando com questões objetivas, que não tem parcialidade nenhuma. Então, a gente está fazendo uma observação das coisas como elas são. Por exemplo, a gente pode falar que um filme objetivamente adota uma certa paleta de cores. No Grande Hotel Budapeste, o Wes Anderson objetivamente adota uma paleta de cores que tem muitas cores voltadas para o magenta, ou para o roxo, ou para o púrpura. E é um filme objetivamente muito colorido, tem muitas cores, tem muita saturação. Então, objetivamente, a gente pode falar que o filme do Wes Anderson é dessa maneira. Subjetivamente, a gente pode falar que a presença de muitas cores vibrantes, da paleta de cor púrpura e da simetria no trabalho de câmera do Wes Anderson cria uma realidade aumentada que tem muito a ver com os personagens que estão estabelecidos. Mas isso aí já não é uma análise objetiva, porque eu estou colocando no meio da objetividade a minha opinião, que é a parte subjetiva da parada. Subjetividade nada mais é do que a análise qualitativa de algo, a inserção da opinião em alguma coisa. Então, por isso que eu falo que a crítica de cinema é encontrar o porquê da sua opinião. Você parte sim de aspectos objetivos. Beleza, o Martin Scorsese utilizou tal câmera para fazer o trabalho dele no filme tal. Ele utilizou uma tomada com um crash zoom no filme The Color of Money. Mas só uma análise qualitativa e subjetiva falar que o crash zoom nos dá uma sensação de imersão no mundo da sinuca no filme Color of Money. Então, a gente tem essa questão dentro da crítica de cinema que vem sido cada vez mais tratada nos últimos momentos, nos últimos anos, melhor dizendo, porque as pessoas vêm cada vez ficando mais incomodadas com a questão da subjetividade da crítica de cinema. Muita gente vem apontando, por exemplo, para os furos de roteiro como uma falha objetiva dentro do roteiro de um filme. Mas, na maioria das vezes, o que acontece, na minha opinião, é que as pessoas que não gostam de um filme, elas procuram furos de roteiro para justificar o fato de elas não terem gostado do filme. Enquanto, muito provavelmente, o que fez as pessoas não gostarem de determinado filme não foram os furos de roteiro, mas sim outro aspecto que aconteceu ali na narrativa. Por exemplo, elas não gostaram da forma como os personagens foram desenvolvidos e elas utilizam os furos de roteiro como uma justificativa por não terem gostado de um filme. Então não tem nenhum problema você não gostar de um filme. Não tem nenhum problema, inclusive, você não gostar dos furos de roteiro. Mas o que eu tô falando é que os furos de roteiro não tornam objetivamente um filme pior. Por exemplo, a gente observa vários furos de roteiro em filmes que são extremamente aclamados pelo público da crítica, como é o caso ali do Cavaleiro das Trevas, o filme do Christopher Nolan. Inclusive tem um belíssimo vídeo sobre isso no YouTube, do youtuber
Just Right, eu acho que é o nome do canal, que ele fala um pouquinho sobre essa questão de objetividade versus subjetividade, e ele fala um pouquinho dos furos de roteiro do Cavaleiro das Trevas. Mas como o Cavaleiro das Trevas conta com excelentes atuações que nos deixam envolvidos na história, uma direção super dinâmica do Christopher Nolan, a gente ignora vários dos furos de roteiro que são apresentados na narrativa, como por exemplo o fato de que o Batman explicitamente fala que não mata ninguém na trilogia do Christopher Nolan, mas ele claramente mata pessoas nesse filme. Ou que os planos do Coringa, na maioria das vezes, não fazem nenhum sentido, ou requereriam um planejamento extremo, sendo que o Coringa explicitamente diz que ele não planeja nada. Então, são coisinhas assim, que são levantadas pelas pessoas com furo de roteiro, que, ok, podem tirar da sua experiência, podem tirar do filme, mas isso parte sim da sua análise subjetiva, não é um ponto objetivo. Você não gostou pelo fato de que isso te incomodou de alguma maneira. Por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que gosta de ficar imersa nos filmes. Eu valorizo muito a sensação de imersão que o cinema pode gerar, de colocar dentro da história. Então, se um furo de roteiro me tira um pouquinho da história e me faz perguntar, não, peraí, isso fez sentido? Então isso para mim é um ponto muito grave, o que necessariamente não é verdade para outras pessoas, que talvez não estejam buscando imersão dentro do cinema. Talvez muitas pessoas estejam buscando apenas escapismo. E para quem está buscando escapismo, você vê um furo de roteiro no filme Lugar Silencioso pode ser menos grave do que para mim. Quando um Lugar Silencioso me faz pensar, não, peraí, fez sentido essa questão da cachoeira? Você viu o filme, sabe o que eu tô falando. Fez sentido o fato de que as pessoas poderiam somente construir uma casa perto da cachoeira e ficarem mais protegidas e elas não fazerem isso no filme? Isso me tirou um pouquinho do filme. E pra mim isso é ruim. Mas talvez pessoas nem tenham se atinado pra esse fato. Não estão nem aí. Só acharam a cena da cachoeira um momento interessante de conexão emocional entre o pai e o filho. E nesse sentido esse momento funciona dentro do filme. Então, basicamente, nesse debate da objetividade versus subjetividade, a gente tem sim vários aspectos objetivos no filme e eles impactam sim a sua experiência subjetiva. Mas você não pode falar a partir disso, não pode ser uma conclusão de que um filme é objetivamente bom ou objetivamente ruim. Ele vai ser sempre subjetivamente bom ou ruim porque ele depende do sujeito que está vendo o filme. Por isso ele é subjetivo. A sua percepção é diferente da minha, e esse é o valor que o crítico de cinema pode agregar a um filme. Ele pode observar os aspectos objetivos e articular muito bem o porquê de um filme funcionar ou não, na opinião dele, na visão dele como sujeito. E daí que a gente tem várias opiniões subjetivas diferentes que às vezes formam um consenso, porque às vezes para vários críticos e para várias pessoas, elementos objetivos do filme geram uma mesma sensação subjetiva e uma mesma interpretação subjetiva que acaba gerando um consenso ali mais ou menos dentro da comunidade que analisa o filme. Isso acontece, por exemplo, em filmes que são muito bem quistos, como já disse, sobre o próprio Cavaleiro das Trevas ou mesmo como Poderoso Chefão. A grande maioria das pessoas vai concordar que os personagens do Poderoso Chefão são muito bem desenvolvidos, mas ainda assim vão ter pessoas que vão discordar dessa afirmação. Então, é muito difícil ter uma unanimidade dentro da comunidade fílmica e da comunidade de análise fílmica, porque a análise dos filmes e a crítica, por si só, assim como a arte, é algo subjetivo. Ela parte da visão do sujeito, ela parte de um paradigma único, através de uma visão única que está sendo articulada, beleza, através de aspectos objetivos, mas no final, com uma opinião por trás daquilo tudo. E claro, começou a chover bem no ponto que eu estava fazendo meu curso aqui, mas enfim, eu espero que o áudio não tenha ficado muito ruim nesse momento. Então, entendendo um pouquinho melhor sobre a objetividade, sobre a subjetividade, a gente consegue inferir melhor qual que é o papel do crítico de cinema. Para mim, o papel do crítico de cinema é articular para as pessoas o porquê de algo funcionar ou não na visão dele, e a partir disso, extrair algum valor da obra cinematográfica, seja fazer uma interpretação do que aquela obra está tentando dizer, seja fazer uma análise dos temas que estão sendo trazidos pelo autor, ou seja, simplesmente trazer para as pessoas se elas deveriam ou não gastar o seu dinheiro vendo aquele filme. É um papel até pragmático que o crítico de cinema pode exercer, na medida que várias pessoas podem concordar com a opinião daquele crítico de cinema ou não. Então, a partir do momento que você sabe que seu gosto é parecido com um determinado crítico de cinema, você pode balizar a sua opinião na dele e ver se vale a pena ou não consumir determinado filme. Então, o papel do crítico de cinema é basicamente trazer um valor prático para as pessoas através da análise fílmica e também moldar um pouquinho a arte, como era lá a ideia do Aristóteles. Pois a partir do momento que a gente tem várias pessoas falando que uma coisa é boa e que outra coisa é ruim, muito provavelmente a gente vai ter artistas que se embasam nesses comentários para produzir as suas obras de arte.
E a partir disso é muito importante que a crítica de cinema seja algo aprofundado, seja algo bem estruturado, algo bem articulado, seja algo bem feito, para que a gente tenha uma arte bem feita. Já que se o papel do crítico é influenciar na arte e permitir que as pessoas apreciem melhor a arte, então a gente precisa ter uma crítica bem estruturada. E esse é um dos objetivos aqui do meu curso, que a gente vai explorar nas próximas aulas, especialmente aí no pouquinho sobre os métodos da crítica de cinema, os critérios e sobre como você pode analisar um filme. Isso aqui fica para a próxima aula. Para essa é só isso. Se vocês tiverem dúvidas, não se esqueçam de entrar em contato comigo no abaixodacrítica@gmail.com para resolver qualquer uma dessas dúvidas no nosso curso de cinema. Então é isso aí. Muito obrigado para vocês que assistiram até agora. Não percam as próximas aulas do curso de Crítica de Cinema.